E os meninos se Pai do Senhor, vocês todos estão aqui, presença. Agradeço muito a oportunidade que o pastor Olavo me deu. Então eu quero falar com os senhores e eu estou aqui na presença de vocês, do Senhor, para louvar a Deus. Mas eu não estou sabendo ainda por enquanto, eu só quero pedir desculpa a vocês quando eu aprender daqui uns tempos, eu vou com vocês. Eu acredito com toda a alma do Senhor. Amém. Hebreu 13 e versículo 5, né? Para vocês meditarem. Podem meditar no versículo todo, porque o Senhor vai falar o coração de vocês, amém? Eu quero agradecer a Deus, né, por esse ano, assim, nós sabemos que foi um ano que a gente passou alguns processos, né? Difícil. Não foi fácil, né? Mas o Senhor, Ele esteve comigo. Essa semana eu fiquei muito feliz com as realizações que uma vez eu perguntava ao Senhor se Deus ele ainda enviava anjos como antigamente, né? Um dia eu trabalhando antes, era menino numa casa, eu trabalhava como empregada doméstica, e ali Deus enviou uma pessoa a mim, e aonde ele me dizia que eu ia passar pelos processos de bênção que eu passo hoje, né? Porque a minha vida não tem sido só problema. Deus tem me dado muitas realizações também. Aí eu me perguntava como seria aquilo, né? E ele dizia o processo que ia acontecer, e ele dizia que com o tempo eu estivesse feliz, ele voltava a falar comigo de novo. E aí aconteceu, eu falando com aquela pessoa, e depois ele subiu entre o homem e a prefeitura de Seramirim, e eu não vi mais aquele homem que falava comigo, né? Ali eu tive como testemunha, irmã Jaqueline, e esses dias eu orando ao Senhor, eu pedindo ao Espírito Santo para falar comigo de novo. E quando foi essa semana, a gente estava lá de Cajueiro, apanhando caju, e eu falando com a sobrinha minha que estava dando muito trabalho à mãe, e minha mãe nesse dia não foi comigo para os cajueiros, e eu disse, olha que Deus marcou um encontro com a gente hoje aqui. E aí eu conversando com ela o dia todinho, falando sobre as realizações que Deus fez na minha vida, os processos que acontecem com o jovem, a desobediência, o que acontece com a desobediência. E aí eu ensinando aquela minha sobrinha ao caminho que deve andar, né? E de repente a gente terminando, já encerrando a colheita, né, do dia, e um cajueiro que era de frente à carroça, e a voz saiu de dentro do cajueiro. Deus mais uma vez ele falando comigo. A minha sobrinha, Deus deu a permissão dela ver. Ela ficou tão apavorada porque ela nunca tinha visto aquilo, né? Ela nunca tinha visto a voz de Deus. Ela disse, tia, o que é isso? O que está acontecendo? Ela ficou tão apavorada e ela disse que ela deu um talo na garganta dela. Eu disse, acalma, porque você não tem intimidade com Deus ainda. Mas ele lhe fez ver que o que eu estava lhe dizendo e me induzindo o dia todo, ele confirmou. Ele estava com a gente o dia todo. Porque o Espírito Santo, ele está com a gente, ele é uma pessoa. Né? A palavra do Senhor disse que ele ia para o Pai, mas deixava convosco o Espírito Santo, que era o Consolador e onde ele nos dizia o que a gente poderia fazer. E ali ela ficou muito apavorada. Eu fui para casa muito feliz e lembrei de uma palavra que o Olavo sempre diz: nem tudo a gente deve falar. E eu tenho essa minha língua solta. A gente fica tão feliz quando Deus fala com a gente e a gente quer compartilhar. E às vezes a gente compartilha com pessoas erradas. Ali eu tão feliz quando eu chegava, eu dizia assim, Deus falou comigo, e ali eu falando. E depois para que eu falei, as pessoas, quem duvidava, dizia que eu estava doida, estava vendo coisa. Aí eu disse, tá, tudo bem. Eu lembrei de uma que o Olavo falou, nem tudo a gente deve compartilhar. Porque quem espiritualmente não entende, não vai compreender. Né? Quando você
alguém preparado para entender os mistérios de Deus, eles não vão entender. Mas a gente fica tão feliz. Eu quero agradecer pela oração que eu pedi aqui ao pastor Lávio, que é para a igreja lá, pelo filho do meu esposo, né, que ele foi cometido de uma enfermidade, né, e ele precisou passar por uma cirurgia, né, e deu câncer no testículo. E eu pedi oração aqui, né, ele já passou pela cirurgia, graças a Deus, foi um resultado, né, o Senhor teve presente, as pessoas ajudaram, estão ajudando, graças a Deus. Hoje a gente estivemos lá, né, ele está bem, graças a Deus, e eu só tenho a agradecer. Ele não é meu filho, mas eu oro, ele é filho do meu esposo, né, eu tenho orado por ele, vocês têm aqui sempre prestado atenção que eu sempre estou orando por eles, pelos filhos dele, né. E eu agradeço a Deus, porque foram muitas realizações que o Senhor fez na minha vida. Foi livramento aos meus filhos, agora há pouco a minha filha contou, o Senhor, Deus teve presente, porque como eu lá disse, nem passando pelo processo, mas Deus, Ele está conosco. Tudo é para a edificação da nossa vida, os processos, as lutas, né? E Deus, quando Ele coloca a gente no deserto, não é para a gente morrer, para a gente chegar na terra prometida. Em meio às lutas, em meio aos desafios, o Senhor, Ele sabe o que Ele está fazendo, Ele está nos é como a palavra diz, está doendo, mas Deus, Ele está sabendo o que Ele está fazendo, né? Ele está nos moldando, muitas vezes está trabalhando. E até porque lá na frente é como Ele mesmo diz, né? É para que a gente esteja preparado para aquilo que o Senhor quer colocar nas nossas mãos. E eu digo para você nessa noite, aquilo que você pediu a Deus, que o Senhor não concluiu ainda, ou é porque você não está preparado para receber, porque o Senhor Ele conhece, Ele nos entende, ou então porque não chegou a hora. Mas Deus, Ele promete porque Ele cumpre. Porque o Senhor Ele tem me prometido muitas coisas. Foram muitas coisas que o Senhor me prometeu. E muitas eu já vi se realizar. E as que ainda não se realizou, ou eu não estou preparado, ou ainda não chegou a hora. Né? Porque tem coisas que nós pedimos, mas não é da vontade de Deus. Mas muitas vezes, por a gente tanto insistir, Senhor, eu quero, ele fica na permissão, não é a vontade, é só a permissão. Mas a gente passa pelo processo, né? E muitas vezes nós não entendemos. Eu só tenho a agradecer. Foram muitas bênçãos, foram livramento, foram bênçãos recebidas. Deus Ele me abençoou grandemente, abençoou meu esposo. Não vou contar detalhes porque vai custar muito, mas um dia eu tive para contar passo a passo do meu testemunho aqui. Eu tive um dia, eu vou pedir um dia ao lado para contar verdadeiramente, desde o início do meu testemunho. Vocês vão ver que tem muitas coisas que vocês nunca ouviram eu contar, mas foram coisas impactantes. Mas o Senhor, Ele esteve comigo, Ele fez. Eu passei por processo, passei por perseguição de morte. O Senhor me livrou. Hoje eu estou aqui para dizer que vale a pena confiar em Deus. E o Senhor, Ele nos faz capaz daquilo que a gente não pode ser. Tive perda, mas as perdas foram o Senhor me dizendo que não era aquilo que Ele queria para a minha vida. E a gente, quando a gente perde, a gente pode perder algumas batalhas, mas a guerra jamais. Porque nós estamos com o general, né? Que é o Senhor dos Exércitos. Eu agradeço a minha oportunidade.